sempre de dar essas boas-vindas, né, eu e a Paty, como o Brasil Talks para vocês. Mostrar um pouquinho, né, de quem faz isso tudo acontecer, né, o muito obrigada para quem está aqui conosco, sempre de mãos dadas, lado a lado aqui, fazendo isso tudo realmente acontecer. Então, nosso querido comitê, obrigados por todos que já estão aqui participando, e eu sei que quem não está aqui depois sempre assiste. Então, obrigada, comitê, por estar aqui. E também não existiria sem nossos patrocinadores. Muito obrigada também a todos vocês que fazem esse momento tão legal acontecer, tá? E vocês sabem que todo webinar a gente tem uma dica legal para dar para vocês. E a dica de hoje é muito especial. A gente vai falar muito rapidinho dessa dica, porque no final do nosso webinar a gente vai ter uma surpresa. Então, só digo para vocês ficarem até o final, que hoje a nossa dica de leitura é super especial, né, Carol? Carolina Porto, que está conosco aqui no nosso painel de hoje, é a escritora desse livro. E a gente está aqui, vai comentar um pouquinho mais de muito conteúdo que está aqui, mas quem ficar até o final, a gente vai fazer um sorteio do livro dela como presente aqui do Brasil Talks. Então, fiquem por aqui, não é para ir embora antes do final para a gente fazer esse sorteio, tá bom? E muito esperado o tema de hoje, né? Muitas pessoas me perguntando quem são, o que é, né? Da onde vem, é de comer, como é que funciona. Então, eu vou trazer para o nosso painel a nossa querida Adri, membro do nosso comitê, a mais nova membro, né, Adri? E que é especialista aqui nesse tema, que vai conduzir essa conversa para a gente hoje. Então, Adri, muito bem-vinda. Conta um pouquinho para a gente já o que esperar e quem são essas mulheres maravilhosas que fazem parte desse painel com a gente hoje. Muito obrigada, Van. Muito obrigada a todos por terem participado com a gente hoje. Estamos super animadas para poder trazer um painel incrível. E eu gostaria só de falar um pouco sobre o livro também, que a Carol é uma das autores também. Ficamos muito felizes que é o primeiro livro da área em português. E também tem em espanhol, né, Carol? Recentemente já foi lançado em espanhol. Então, fala muito da área de adaptação cultural. Eva está aí mostrando para a gente. E com muitas dicas práticas de como superar esses momentos mais difíceis. Se quiser mostrar de novo, Carol, fica à vontade o livro para nós. Então, é um super labor of love que ela tem feito escrevendo esse livro e trazendo esse presente para o mundo. E para os profissionais do Global Mobility que trabalham principalmente com brasileiros, é um presente enorme de ter um recurso escrito em português. Então, brigadão, Carol. Hoje, a gente estamos falando sobre Third Culture Kids, ou TCKs, TCKs, todos esses vocabulários a gente vai descobrindo muito ao longo da nossa sessão hoje. E eu, com muito prazer que eu trago essas duas convidadas, porque é um assunto que a área ainda não explorou tanto, só que todos nós trabalhamos com famílias globais o tempo inteiro. Então, a gente precisa, né, dar uma certa atenção em quem são os filhos, o que são na identidade mais particular para eles. Eu também venho de um background de TCK, mas hoje eu estou focando nas nossas duas convidadas maravilhosas. Então, a Rafaela tem 17 anos e ela é natural de Jacareí, uma pequena cidade no interior do estado de São Paulo. Desde pequena, a Rafaela se mudava com frequência, o que lhe permitiu conhecer diferentes culturas e idiomas. Ela morou no Canadá, na Bélgica, no Brasil, no México e no África do Sul. Seus hobbies incluem jogar vôlei e assistir filmes, mas o que ela mais ama é viajar, pois ele permite a continuar aprendendo sobre as diferentes culturas e costumes, além de manter sua mente aberta. E a Carol, que também está com a gente, é mentora e consultora internacional multicultural, atora e expatriada de longa duração. Ela é mãe de TCKs e líder de Families in Global Transition Brasil, que é o FIGT, uma organização incrível para quem não conhece. Após de 11 mudanças internacionais e mais de 10 anos de experiência profissional na área, ela decidiu de escrever um livro para poder ajudar a população que quer mudar-se do seu país natal e ter uma expatriação mais completa
onde quer que esteja morando. Então, com muito prazer, meninas, muito obrigada mais uma vez de estar com a gente. Estamos muito animadas de ouvir as histórias de vocês e nossa conversa de hoje. Então, eu gostaria de poder começar para ouvir de cada uma um pouco como que vocês se relacionam com esse termo de Third Culture Kid, de TCK, e o que vocês podem contar sobre sua própria história, começando com Rafa. Oi a todos, né? Bom dia, boa tarde, dependendo de onde você estiver. Como a Adriane me apresentou, eu sou a Rafa, e como você pode conhecer, eu mudei muito, 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 muito. Eu morei em vários países, falo vários idiomas e conheço várias culturas. Eu acho que, para mim, TCK é um negócio muito específico, muito para cada individual, porque para cada pessoa depende, eles se sentem um TCK de uma maneira. Eu, por exemplo, me sinto muito conectada com a cultura mexicana e com a cultura sul-africana, que foram os últimos 2 países que eu morei antes de eu voltar para o Brasil. E eu acho que um pouco da minha história é ser esse Third Culture Kid. Eu acho que faz parte muito de quem eu sou, como eu cresci, como eu me expresso. E eu acho que a Carol concorda muito, né, por ter filhos TCK, que ela pode ver que, às vezes, a gente é muito diferente. A gente se comunica de uma maneira diferente, a gente se expressa de uma maneira diferente, a gente vê as coisas de uma maneira diferente. Então, muito obrigada por ter me chamado para estar aqui hoje. Obrigada, Rafa. Carol, você quer complementar? Só queria dar as boas-vindas a todos e a todas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito feliz de estar aqui e muito gostoso de estar participando de um painel com a Rafa, que é TCK ela mesma. Porque, assim, só para colocar um pouquinho mais de pimenta na conversa, eu sou uma ATC, que se chama Adult Third Culture, porque eu comecei a mudar já na idade adulta. Mas, efetivamente, nos últimos 21 anos, eu mudei mais de 11 vezes de país e 10 vezes de casa. Então, tem bastante história aí para a gente poder estar dividindo. Perfeito. Então, para poder começar já assim, o assunto do tema, bem no core da coisa, eu gostaria de ouvir um pouco sobre os desafios que vocês encontram com essa identidade de TCK, porque a gente sabe que é bem complexo de ter a mentalidade de várias culturas. A gente, às vezes, em nossos treinamentos, falamos que TCK são aquelas pessoas que conseguem rodar uma iPhone e uma Android na cabeça ao mesmo tempo. Então, para os adultos, é muito difícil mudar para um sistema para o outro. Porém, vocês, Rafa, né, e seus filhos, Carol, conseguem fazer isso naturalmente, sem, às vezes, perceber que estão fazendo. Então, se puderem contar para a gente um pouco quais são esses desafios principais e, junto com essa, como que nós, profissionais da área, conseguem ajudar ou dar um apoio essencial. Adri, posso fazer antes uma introdução do que é TCK na teoria? Por favor. Por favor. A gente começa por aí. Third Culture Kid, então, são as crianças que passam a maior parte dos seus anos de desenvolvimento fora do país de nascimento ou fora do país onde nasceram seus pais, né? De onde culturalmente, de onde seus pais são. Essa é uma das definições. Tem várias definições, mas essa mais ou menos abrange e explica mais ou menos o que a Rafa fala. Acho que a Rafa começa falando primeiro dos desafios dela, porque ela vive na pele. Dá para sentir melhor. Obrigada, viu, Carol? Então, eu acho que um dos maiores desafios é se adaptar. Eu acho que para você ser um Third Culture Kid e você conseguir, né, fazer igual que a Adriane falou, de mudar a cabeça e ir para outro lugar, não, trocou de cultura, trocou de idioma, trocou de escola. Eu acho que você tem que ser uma pessoa muito adaptável. E eu acho que um dos maiores desafios para mim é se adaptar na escola, que é um dos maiores desafios. Eu acho que até a Carol pode falar para os filhos dela. É um negócio muito difícil você ter que mudar de escola, principalmente dependendo da idade. Por exemplo, quando eu saí do México, eu fui para a África do Sul, eu estava nos meus 13, 14 anos. Então, é aquela fase que tipo, já tem os grupos de amigos, todo mundo já se conhece, a maioria das pessoas que estão na escola já estão na escola há muito tempo. Então, eu acho que isso é uma parte muito difícil, porque você não consegue se adaptar de primeira. É uma idade difícil de se adaptar. E eu acho que uma maneira que as pessoas poderiam, né, os profissionais poderiam ajudar, às vezes até dando palestras para crianças que já estão na escola, para entenderem um pouco de quem está chegando.
porque eu acho que isso foi muito difícil para mim, porque muitas pessoas passavam pelas mesmas coisas que eu, na escola que eu estava, só que já estavam lá há muito tempo, então não se sentiam mais novos. Então, acho que esse é o the biggest challenge que tem. Eu vou completar, mas começo já falando dessa parte da adolescência, né? Quando a gente está trabalhando com famílias que fazem as pessoas mudarem, com filhos adolescentes, a gente tem que ter realmente um olhar muito carinhoso e empático com essas famílias. Porque eu não sei exatamente com qual público cada um de vocês trabalha, mas pegando todos os públicos que se movem aí de um lugar para outro no mundo, mais ou menos 50% das famílias colocam os filhos em escolas locais. E escolas locais nem sempre estão preparadas para estar recebendo pessoas com culturas diferentes. A gente está falando só do mundo corporativo, aumenta um pouquinho, mas vai para 60%, 65% estão em escola internacional, e daí o restante em escolas nacionais. Efetivamente, uma das maneiras é poder fazer essas palestras. Mas a melhor mesmo delas também seria, assim, os profissionais de relocation já estarem preparados, estarem preparando essa família para começar a ensinar para as crianças o que vai acontecer. Porque perrengue a gente sabe que todo mundo vai passar. Só que se a gente já está preparado para passar por um choque cultural, para conseguir entender se a família está mudando para um país de língua chinesa, né? Vamos dizer, está mudando para a China com mandarim. Então, começar a ter um pouquinho de aula de mandarim, ter assim, alguns pontos, né? Língua é um dos aspectos do Third Culture Kids que a gente fala bastante. É somente um deles, mas é um dos aspectos interessantes. Isso não significa que todas as outras idades a gente também não tem que estar olhando, tá, gente? Aqui na adolescência, imagina, se o adolescente já tem que estar aprendendo a lidar com ele mesmo, se adaptar de novo no mesmo grupo, na mesma língua, na mesma cidade, imagina quando a gente tira desse contexto cultural, né? Ele não tem nem em quem se espelhar, o adolescente ele aprende com os peers, então ele perde esse ponto de referência com muita facilidade. Então, antes da pessoa mudar, antes da família estar mudando, a gente já podia estar fazendo um trabalho que é esse de ensinar, olha, você vai chegar lá, vai ser diferente, como é que a gente se coloca, como é que a gente se adapta. Porque tem que ficar fazendo amigo cada vez que muda, né, Rafa? É um complicado. É um perrengue. E o maior perigo que tem... Ai, desculpa se eu estou falando muito, Dri. Imagina, pode ir. O maior perigo que tem nessa de fazer amigos de novo e mudar para um novo lugar é o que a gente pode chamar de síndrome do camaleão. Daí a criança e o adolescente acaba esquecendo quem ele mesmo é, ou ela, e se adapta. Porque eles têm uma capacidade, os Third Culture Kids, de se adaptar que é incrível. Só que se adapta tanto que acaba perdendo a própria identidade. Então a gente tem vários problemas e muitos adolescentes em terapia por conta disso. Porque eles perdem a própria identidade de tanto mudar de um país para o outro. Para dar um pouquinho de contexto, os meus filhos têm 16 e 14 anos, eles mesmos se mudaram de país 6 vezes, de escola 7 vezes. Uhum. Não, obrigada, Carol. E só para complementar o que as meninas estão falando também, de essa definição um pouco mais do que é um TCK, e a importância dos espelhos, né? Não somente da comunidade e dos peers na escola, mas também dos pais. E quando você tem várias mudanças na vida, antes dos 18 anos, esses fatores estão mudando para sempre. Então, a gente tem nessa de como que eu vou continuar a confirmar quem eu sou, de onde eu sou, quais são meus próprios valores, enquanto esses fatores externos estão mudando o tempo inteiro, né? E não tem um lugar mais fixo. Então, a gente diga que TCKs são pessoas desenraizadas, que trazem muitos benefícios. Inclusive, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre quais habilidades que você acha, Rafa, que são os pros, os strengths que vocês têm, junto com os desafios, né? Mas, realmente, essa síndrome do camaleão, que a Carol falou, é um dos fatores. A gente diga que TCKs, às vezes, a gente tem vários perfis diferentes. Isso é uma delas. O outro pode ser de ficar um wallflower, que querer, assim, meio mexer, assim, ficar muito quietinho e muito observador e não querer interagir tanto, porque a gente não quer errar.
A gente quer só entender quais são as novas regras desse lugar e deixa a gente muito, assim, um pouco parada no início, porque estamos prestando muita atenção em tudo. Aí tem outros que são os screamers, né? Os gritantes, que querem falar, sou diferente, eu não sou brasileira, eu não sou americana, mas eu sou diferente sempre. E aí grita de toda forma, que também, né, são complicações, né? Então, Rafa, se você quer compartilhar um pouquinho mais com a gente como você enxerga a sua própria identidade, não sei se em algum dessas, e como que você veja os benefícios também, as habilidades que você tem que talvez as pessoas monoculturais não têm com tanta facilidade. Bom, eu acho que a primeira seria com certeza a facilidade com o idioma. Eu aprendi espanhol no México, aprendi inglês, fiz um pouco de francês. Então, eu acho que eu aprendi muito fácil por conta da infância também, mas por estar surrounded o tempo inteiro por pessoas que falavam vários idiomas diferentes. Eu acho que também é um negócio tipo de survival, né? Você tem que aprender a falar o idioma, senão você não vai conseguir interagir com as pessoas. Então, quando eu cheguei no México, eu era muito pequenininha, eu tinha 8 anos. E aí, para me adaptar, eu tinha que falar espanhol, porque a minha escola era bilíngue. Então, tinha gente que falava inglês, tinha gente que se comunicava em espanhol. E tinha pouquíssimos brasileiros na época. Então, eu não tinha, tipo, aonde me esconder, com quem ir. Então, eu acho que essa facilidade de idiomas, com certeza. Outra coisa, sou super open-minded, por conta de ser exposta a muitas culturas, né? Viajar muito, conhecer muitas coisas diferentes. E eu acho que eu também sou uma pessoa muito empathetic, né? Eu sou muito... Assim, eu sinto muito o que as outras pessoas sentem, porque eu já passei por o que elas passam. Então, eu acho que quando um TCK encontra outro TCK, é uma amizade muito boa, porque você consegue relate to each other, você passa pelas mesmas coisas, mesmo que não seja no mesmo lugar. Então, eu acho que isso foi um negócio que eu consegui muito por ser um TCK. Uhum. A tribo, ou a família estendida dos TCKs, são outros TCKs. Não são as pessoas que estão vivendo necessariamente no mesmo país. Então, mesmo agora que a Rafa, por exemplo, está em São Paulo, ela pode ter os amigos em São Paulo, mas a tribo dela mesma, aqueles que são perto do coração, o sistema de segurança dela são ou as pessoas que estão em São Paulo ou em qualquer outro lugar do mundo, mas são TCKs também. Então, isso passa a ser a nossa, entre aspas, bem entre aspas, nacionalidade. Você perguntar para a Rafa ou para algum dos meus filhos ou para os meus clientes de onde você é, talvez ela não saiba responder. Se você perguntar para ela quem são as pessoas em quem você confia, quem você é, ela vai falar, eu sou uma TCK e daí isso. Então, isso é muito interessante. Uma das grandes vantagens, além da óbvia linguística, para os TCKs, é que eles são pessoas, isso baseado em pesquisa, tá, gente? São seres super observadores, muito observadores, então vem dessa coisa de ter empatia que a Rafa está falando, também vem da observação, porque eles conseguem sentir o que está acontecendo com o meio ambiente e com a outra pessoa, porque sabe que passa por tanta coisa lá dentro e que não está podendo exprimir, né? E são pessoas culturalmente muito adaptáveis. Então, eles são super ideais para tudo que é posição em empresas e no mundo diplomático e nesse mundo de hoje, onde você tem que lidar com públicos diferentes, com países diferentes, o que é bem interessante. E isso tudo vem também que os TCKs, eles passam também, baseado em pesquisa, eles passam por mais lutos na vida infante, né, até os 18 anos, do que muitos adultos que nunca se mudaram de país. Eles passam por mais lutos nos primeiros 18 anos de vida do que muitos adultos até o momento da sua morte, numa vida inteira. Então, isso é incrível mesmo, faz deles pessoas muito fortes, muito fortes. Resiliência é uma das maiores características de um TCK. Amei que você trouxe esse lado e eu tô vendo a Rafa também assim, se conectando com isso. A gente fala muito do luto migratório na nossa área, que são esses little losses or big losses que a gente perca toda vez que a gente muda.
E muitas vezes, até para os profissionais globais também entender, essas percas são perdidos na logística da mudança, porque tem tanta coisa acontecendo, tem visto, tem, né, a mudança, tem que entrar numa nova escola, documentos, que os sentimentos da própria criança sobre o que é importante para você nesse momento fica para trás. E isso é bem doloroso, assim, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, de criar um espaço, e às vezes não dá no momento, porque realmente é aquela correria total de mudança física, mas de tentar, é uma coisa que a gente sempre fala, a importância de fazer os despedidos. Mais que seja duro e difícil, de fazer os despedidos da forma que seja apropriado, que se sente bem para você. Se são um sleepover com amigas, ou é uma festinha, ou indo para o parque preferido, o clube que você sempre frequentava naquela época. Qual que é esse ritual para poder realmente ter um acknowledgement, de um fechamento de um capítulo? Porque esse case a gente vai conhecendo que, na verdade, a gente não sabe a próxima vez que nós vamos ver essas pessoas ou que nós vamos ter uma rotina parecido. Então, esse momento de realmente olhar na cara das outras pessoas é muito duro. E essa resiliência que você mencionou, Carol, acho que vocês, Rafa, já desenvolveu isso, assim, muito cedo, do tipo, não sei como você já lidou com as despedidas, se puder compartilhar um pouco para nós, ou esse luto migratório mesmo. Sempre é muito difícil, né? Principalmente como a Carol falou, né? Na época da adolescência, quanto mais velho você fica, mais difícil fica de dizer tchau aos seus amigos. Por exemplo, eu mudei para São Paulo agora em agosto de 2021 e foi uma mudança muito difícil, porque eu fiquei na África do Sul 3 anos, né? E foi naquela época de adolescente, naquela época dos 13 aos 16. Então, eu ia para casa das minhas amigas, ia em festa, e todas essas coisas eu acabei perdendo quando eu mudei para cá. Então, para mim, adaptar em São Paulo foi muito difícil. Eu acho que os primeiros, eu vou dizer, a Carol pode me corrigir, mas eu acho que mais ou menos uns 6 meses. Os primeiros 6 meses são muito difíceis. Principalmente, acho que para a família inteira, porque está todo mundo se adaptando, mas para os TCKs, principalmente porque a gente que está tendo que ir na escola, a gente que está tendo que conhecer gente nova, a gente está tendo que se expor para todo mundo, né? A gente que está tendo que conversar, tentar fazer amigos, e você não tem os pais do seu lado na escola. Mesmo que você tenha em casa, tipo, chegar em casa, pô, mãe, o dia foi horrível, aconteceu isso. Você não tem isso na escola, então você, tipo, meio que se priva. Eu, por exemplo, quando eu me mudei, eu me senti muito sozinha. Porque na minha escola eu me senti isolada, porque na minha escola tem muito brasileiro. Então não tem tantos TCKs como eu que conhecem esse ritmo de mudar. Então fica muito difícil se adaptar mesmo. Você já se sente adaptada, Rafa? Assim, eu diria, eu tô me adaptando, eu acho que ainda tô em processo de me adaptar, mas acho que vai demorar um pouco. Você vai falar, demora um pouquinho mais que 6 vezes, não? São fases, né? São fases e demora mesmo. E como, se vocês então já olharam a curva da adaptação, que é a mesma da curva Grief Curve, né, do luto, é mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente passa por isso, passa pelo baixo, sobe de novo, depois abaixa de novo. E não tem muito jeito, né? E do mesmo jeito, a Rafaela tem razão, ela passou anos muito formativos na África do Sul. Então, por mais que ela tenha passado mais tempo no México, os anos que são muito formativos de adolescência, ela estava na África do Sul, que é quando a gente se espelha na sociedade. A gente tem paz e sociedade, né? A gente tem meio ambiente, paz e sociedade. São os 3 meios. Eu não sei se vocês tiveram acesso já, às vezes eu dou uma olhada neste livro, Third Culture Kids. Só que ele é uma bíblia, gente. Então, assim, quem não trabalha com isso, tudo bem, não vai querer ler, assim. Mas se tiver alguma dúvida, assim, aqui estão todos os conceitos e aqui a gente usa para trabalhar, né? Vamos dizer. E para completar o que a Adri falou e o que a Rafa falou, né, das despedidas, a gente fala muito, muito, muito
sobre esse momento de despedida. E no meu livro também tem bastante isso, porque a gente só pode começar alguma coisa bem se a gente acabou bem. Então, idealmente, qualquer pessoa que está saindo de um país, para mudar uma vez, para mudar várias vezes, para ir para uma missão, gente, assim, de 3 meses, essa despedida é muito importante para formar como a pessoa vai poder estar chegando no próximo lugar. Então, em inglês tem o RAFT, que a gente fala, que é Reconciliation, Affirmation, Farewell and Think Destination. Então, primeiro você corrige, você vai lá, você fala tchau, você corrige as coisas pelas quais você está passando. Daí você começa, tá, agora eu vou mudar. Assim, o que eu tenho que fazer aqui para poder mudar? Faz os seus farewells, as suas despedidas e tudo, e daí começa a pensar na próxima etapa. Porque é assim que a gente consegue começar bem, na verdade. Isso é o que precisa para começar. Eu tô passando bastante teoria, né? Desculpa. Carol, tá ótimo. Só um comentário aqui de fora, tá? Tá ótimo. A gente tem uma coruja aqui no chat, sabe? Fazendo alguns comentários. Depois a Rafa vai trazendo também um pouco mais, tá? Mas tá ótimo, meninas. Vamos lá, Adri, pode seguir aí. Eu acabei de olhar, orgulho da Rafa, é isso mesmo, porque é para se orgulhar mesmo. E às vezes, quando os meus filhos têm dia ruim, porque todo mundo tem dia ruim, então TCKs também tem dias ruins, eles acordam não querendo ir para a escola, a primeira coisa que eu faço é, cara, vocês são maravilhosos, olha o que vocês passaram, não sei o quê. Porque no final das contas, quando a gente está mudando em família, exclusivamente do núcleo familiar mudando, quem sofre mais é quem não tem emprego e quem vai para a escola. Porque quem chega e daí no dia seguinte está no escritório, tá bom, vai ser difícil esse escritório, gente? Vai. Mas tem rotina, tem escritório, sabe o trabalho, ou tem que descobrir o trabalho. Quem vai para a escola é tudo novo. Tudo. Às vezes é língua, amigo, sistema escolar, ano escolar, transporte, tudo novo. Não pode se esconder embaixo da cama. Tem que sair e tem que ir para a escola. E dá muito medo. Você é um salto no escuro a cada vez que se muda. E não é um dia, né? Dura, vocês estão vendo a Rafa falando. Ela se mudou em agosto do outro ano. Demora. Sim. A teoria é que os TCKs, a cada mudança, eles perdem 4 meses de aprendizagem acadêmica. 4 meses. Durante 4 meses eles não conseguem aprender nada. Porque eles estão só sobrevivendo. E teve um comentário do Daniel que é muito verdadeiro, que às vezes quando você adapta já está na hora de mudar de novo. E aí que chega um dos pontos principais para os TCKs, que a escolha de mudar não é seu, são dos pais. E você tem que simplesmente ir juntos, né? Você não tem opção. Isso eu acho que é uma das grandes, assim, áreas que, assim, as questões que não está tratada, assim, de uma forma literal, do que você não tem escolha, você vai. E aí, mas tem a escolha de como que você vai lidar com isso, né? Isso é uma das desafios maiores. E temos os pais realmente super orgulhosos de você, Rafa. É muito bonito ver os comentários. E uma das questões que seu pai trouxe também é uma das grandes questões para TCKs no geral, que é onde você ia se identificar de casa, né? Where's home for you? Que não é uma pergunta fácil. Mas a gente adoraria ouvir um pouco como que essa questão cai para você e como que você lida com a questão de casa, né? Então, eu acho que essa pergunta já é difícil para alguém que morou no mesmo lugar a vida inteira, né? Nevertheless, um TCK. Então, eu acho que, assim, para mim, eu nunca considerei o Brasil a minha casa, porque eu morei aqui, overall, pouco tempo, né? Eu morei aqui uma parte da minha infância e agora o final da minha adolescência. Mas, quando eu morava no México, eu me identificava muito com o México. Eu amei morar no México. Foi um lugar que, assim, eu falei, nossa... Porque é muito parecido com a cultura brasileira, assim, do jeito deles serem. Então, eu me adaptei muito rápido. E a África do Sul, eu também considero uma das minhas casas, né? Que não é uma, é várias. Então, eu acho que, assim, depende. Para mim, hoje em dia, se você me perguntar, eu acho que eu considero a África do Sul mais o meu home do que o México. Mas se você me perguntasse 4 anos atrás, seria o México, com certeza.
Então, eu acho que com o TCK isso vai mudando, porque como você nunca para de mudar, né? Você continua mudando de país, mudando de escola, eu acho que é um negócio que não é fixo. E a verdade é que não tem que ter uma resposta só. Os TCKs, eles são isso mais aquilo. Este lugar mais este lugar. Mas essa questão de casa, de lar em português, por isso que a gente chama o livro dessa maneira, né? Lar, mundo afora, é o primeiro capítulo do livro, gente. Porque, assim, é essencial de pensar sobre isso. E como a Rafaela fala, não precisa ter uma solução, né? Aqui em casa, os meus filhos, eles nunca moraram no Brasil, e meu marido, então, por cima, é francês. Então, em casa, eu falo português com eles falam português comigo, francês com meu marido, inglês entre eles, espanhol com todo mundo, porque a gente mora na Espanha. E assim é o dia a dia deles, né? Mas nas festas internacionais da escola, o meu filho gosta de vestido de árabe, porque eles nasceram em Dubai. E assim é. E isso faz parte da identidade deles, né? Cada um cria a sua. Minha filha fala que ela é brasileira. Ela fala um português cheio de sotaque, com um monte de erro, mas fala, né? Assim, e cada um vai criando essa identidade e muda mesmo de um momento para outro. E o mais importante, acho que principalmente para vocês profissionais que estão trabalhando com TCKs e com famílias que estão se mudando, é lembrar que as pessoas podem ser isso mais aquilo. Não tentar colocar dentro de um molde ou dentro de uma caixinha, porque é muito livre mesmo. E quanto mais livre os TCKs se sentirem e os pais de TCKs se sentirem, mais eles vão poder thrive, ter sucesso numa expatriação ou numa mudança. Ótima dica. E para complementar isso, acho que estamos tocando num assunto essencial, que é, muitas vezes, os pais têm uma identidade cultural que é diferente do filho. E isso é, assim, parte da definição de ser um TCK. Então, como a Rafa acabou de falar, ela não se sente super brasileira, porém tem 2 pais brasileiros e tem uma parte dela que é brasileira, sim, e mexicana, e sul-africana, e essa combinação de vários outros lugares, escolas internacionais, idiomas. E acho que como profissionais do Global Mobility, parte do nosso papel é dar essa segurança para as famílias que está tudo certo, que está normal, e de não cobrar uma identidade cultural dos filhos. Porque eu ouvi muito isso, nossa, mas eu preocupo muito porque meus filhos não vão ter aquele grupo de amiga de infância, ou não vai ter aquela conexão com as festas brasileiras ou as culturas da nossa família, as tradições. Vai ser híbrida, sempre, sabe? É verdade, vocês vão construindo seu próprio cultura familiar, que vai ser diferente do que para você, Rafa, que é única também. Mas vocês vão trazendo e adicionando, fazendo essa tapestry, né? O que é mais complexo, de vários pedaços do mundo, com vários pratos internacionais, com seu repertoire, assim, diferente, sua própria linguagem. E de valorizar isso, né? De não cobrar dos filhos. Então, quando pais ficam estressados sobre isso, eu acho que nós profissionais podem dar uma respiração. Falar, tá tudo certo, tá? Essa é parte da identidade híbrida deles. E até fazer o apoio, né, Adri, para explicar, olha, seus filhos vão voltar da escola falando inglês, porque no começo, os pais, por exemplo, né, as pessoas que vão para um país que fala inglês, onde as crianças vão para uma escola que fala inglês. No começo, os pais estão super orgulhosos. Nossa, a criança está voltando falando inglês, ai, que bonitinho, ai, que bonitinho. Mas espera culturalmente que a criança reaja como uma brasileira. E, na verdade, essa criança já não é mais brasileira, porque essa criança está sendo influenciada pela cultura local e pela cultura da escola e pela cultura dos amigos. Então, existe muita pressão, porque em algumas famílias, e eu trabalho bastante com isso, eu vejo alguns TCKs, eles se sentem pressionados pela família para serem brasileiros. Assim, como assim você não gosta de samba? Ou como assim? Não, você tem que falar português. Não, esse português está errado e tudo. Ainda bem que existe língua materna, ótimo manter a língua. Mas é a pressão cultural que é negativa para as crianças. Então, é interessante vocês, como profissionais dessa área, poderem
assegurar as famílias que essas crianças elas vão mudar, mas elas vão continuar crescendo, gente. Todo mundo vai aprender. Todo mundo vai aprender. Ninguém, não vai estar escrito no CV que dia que largou a fralda ou se fez 2 erros em português na entrevista, entendeu? Essas pessoas vão ser seres humanos super completos. E nessa linha, eu queria te perguntar, Rafa, se você lembra de um momento em que você se sentiu muito enxergada para outra pessoa, ou muito reconhecida a sua identidade mais complexo, mais híbrido, e que foi que a pessoa falou, qual que foi o contexto em que você sentiu uma abertura de ser 100% TCK? Eu acho que todos os dias até em casa, né? Porque eu tenho uma irmã mais nova e ela é totalmente TCK. Ela nasceu no Brasil, mas a gente foi para o México quando ela tinha nem 2 anos. E aí ela morou na África do Sul. Então ela aprendeu espanhol antes de aprender português. Aí depois ela aprendeu inglês e fala português meio errado. Então, por exemplo, em casa, como a Carol falou, eu e ela só nos comunicamos em inglês. Só. E aí com os meus pais a gente conversa em português. E dependendo de com quem eu estou, eu falo em espanhol. Então, eu acho que em casa eu me sinto muito bem. Os meus pais super aceitam da gente se comunicar em inglês, porque é o idioma que a gente se sente mais confortável. Como você pode ver, eu misturo muita palavra. Gente, me desculpa, eu misturo muita coisa de inglês e português, porque realmente o vocabulário some. Mas eu acho que eu me senti assim, o primeiro momento que eu falei, nossa, eu sou um TCK, foi quando eu comecei a notar essas coisas, que os idiomas mudam, que, por exemplo, a gente, quando morou no México, a gente celebrava o Dia dos Mortos, né? No México. Então, quando a gente mora aqui, às vezes eu falo, ai, que saudade da comida, tipo, do pão de muerto que tinha lá no México. E às vezes, a gente celebra uns negócios que não é brasileiro, mas que faz parte da nossa própria cultura. A gente meio que criou a nossa própria cultura. A gente vai criando conforme vai mudando, vai adotando a cultura local e às vezes criando a nossa própria, né? A do Dia dos Mortos me lembra uma coisa. Os meus filhos celebram o Dia dos Mortos antes da primeira vez na vida que eles comeram brigadeiro, gente. Assim, eles não sabiam nem o que era brigadeiro. Então, assim, depende também, porque eles dependem de conhecer a cultura brasileira do que a gente mostra para eles também, né? Eu não como doce, nunca tinha feito brigadeiro e nunca tinha me dado conta que podia estar fazendo falta culturalmente de saber o que era. Então, tem algumas cerimônias que a gente mesmo cria. Dia dos Mortos é uma coisa que a gente celebra. É um feriado muito, muito importante, uma celebração muito bonita no México. A gente celebra aqui na nossa casa, porque a gente também morou no México em algum momento. Foram para a mesma escola, né, Rafa? Acho que era isso. Não, era perto. Era isso que era. E daí... E não importa onde a gente está no mundo, a gente vai celebrar o Dia dos Mortos, a gente celebra o Dia Nacional Suíço, a gente tem, sabe, assim, algumas datas que realmente pegam. E a gente tem as nossas datas inventadas também, que são as nossas, com as nossas próprias celebrações, que são os nossos momentos de integração familiar. Eu estou pensando essa importância do ritual, das cerimônias, de co-criar assim, as novas tradições. Também me identifico muito com isso, morando no Brasil, sendo norte-americana, e sempre faço um Thanksgiving, que às vezes vira um churrasco Thanksgiving, e, sabe, com, sei lá, doce de abóbora em vez de pumpkin pie, mas está tudo certo que está parecido. Mas eu estava pensando, essas são estratégias, mas também são, assim, mais de uma estratégia de integração, né? São partes do belonging. Como que a gente sente que a gente pertenece de um lugar, que é outra questão muito grande para nós, né? De onde eu pertenço, where do I belong, como que essa é refletido nas pessoas com quem eu convivo, nas novas pessoas que estão conhecendo, como eu compartilhar isso ou não. Muitas ansiedades dos TCKs quando chegam no novo lugar, nossa, eu vou ter que fazer tudo de novo, com um novo grupo de amigos na escola, vou ter que explicar tudo, né, toda a história, como que eles vão responder, não, qual é a roupa, né, que eu uso no primeiro dia, eu ia falar será que isso. vai ser apropriada? Então, eu fiquei pensando em algumas, talvez,
strategies que vocês acham ao longo da sua história que vocês já vão ganhando essas dicas para poder também passar para os profissionais, para que eles possam passar para as outras famílias de uma forma que foi te apoiando ao longo da vida? Vai lá, Rafa. Pode falar, Carol, se você quiser. Não. Eu penso em algumas coisas. A primeira que eu penso é que se a gente tem a oportunidade de ir para o país antes para visitar, por exemplo, a gente vai na porta da escola, escondidinho, lá atrás, só para ver as crianças entrando e saindo, para ver se eles vão de ônibus, se eles vão de carro, se eles vão de bicicleta, como que eles estão vestidos, que tipo de sapato põem, se estão levando lancheira, se comem na escola, porque isso tudo, gente, não é bobeira. Rafa, ajuda muito quando você chega no primeiro dia. É muito importante. São adultos pensam, isso é detalhe, gente, e não presta atenção. Isso é tão importante para uma criança indo para a escola no primeiro dia. Mas tão importante saber se ela está levando o lanchinho e vai todo mundo para a cantina da escola ou vice-versa, sabe? É deal breaker para conseguir entrar num grupo, para se fazer aceitar. Porque a ideia nos primeiros dias não é mostrar quem você é. A ideia nos primeiros dias é ninguém te vê, você não chamar o mínimo de atenção possível e você conseguir achar aonde você vai querer se encaixar. Porque se você é anotado, daí os outros que te escolhem, daí você fica um pouquinho sem espaço. Eu concordo com o negócio da escola, é super importante. A única mudança que a gente não fez isso foi agora, né, que por conta do Covid não tinha voo, etc., mas quando a gente foi para o México, a gente foi em várias escolas. Eu acho que isso foi super importante, porque na época eu me sentia muito mal por não falar espanhol. Eu fiz aula de espanhol e aula de inglês antes de ir, que foi um ponto que a Carol falou antes, que os meus pais me botaram para me sentir um pouco preparada quando eu chegar. Mas foi muito importante ver as escolas, porque se me tivesse matriculado direto, eu não ia ter uma noção de como que funcionam as coisas, como são as crianças, e esse negócio da roupa, de tudo. Parece bobeira, mas é realmente importante, porque você não quer parecer um outsider, né? Você quer chegar e você quer fit in. Então, quando a gente foi para a África do Sul, a gente foi na escola 2 dias para conhecer a escola. Eu conheci gente que estaria no meu ano antes de eu entrar. E aí eu conversei com as meninas antes de eu entrar na escola e ajudou muito. Ajuda muito e ajuda a família. Então, essa é uma sugestão que a gente pode estar sempre passando para as famílias. Eu não sei quanto longe vocês vão, se vocês contatam as escolas ou não, mas se as famílias estão contactando as escolas, pedir para conversar. Se são adolescentes, para os adolescentes se encontrarem e conversarem, e se são mais crianças, para você conversar com outros pais da escola. As escolas têm isso, eles oferecem, as escolas internacionais têm isso e oferecem esse tipo de sistema. Se as pessoas estão mudando sem um pacote expatriado, o que de hoje para frente, a gente vai voltar a essa realidade mais e mais, porque tem menos e menos empresas pagando, né, as taxas de escola. Então, tem mais e mais pessoas colocando nas escolas locais, especialmente se você está indo para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Europa, para lugares onde você tem escola pública, que você vai estar podendo usar, que são boas, né, que significam. Tem que dar uma pesquisada, porque cada país é um caso. Não vou começar a listar para vocês agora cada país, mas cada país é um caso. Mas existem, sim, sistemas de recepção para estrangeiros em várias escolas públicas de vários países do mundo. Então, tem que estar dando uma olhada e a família pode estar pesquisando isso. Mas é importante saber isso antes de ir, porque assim você pode escolher uma escola, se é uma escola pública, assim você escolhe onde vai morar. Essa escola oferece sistema para estrangeiros, oferece língua. Na Suíça, por exemplo, oferece. Então, mas tem algumas que oferecem. Então, você tem que escolher morar naquele bairro para você poder cair naquela escola, para você ter o apoio linguístico, por exemplo. Não, maravilhoso, gente. Essas dicas são muito práticas e como também o Sérgio está comentando, que é importante de preparar as famílias para as dificuldades que os filhos e o cônjuge vão passar, com certeza. A gente do Global Mobility sabe demais, enquanto que o sucesso de uma expatriação tem todo a ver com a família e a gente tenta prestar muita atenção nesse lado, porque é exatamente por isso que a gente queria trazer esse assunto de hoje, que a gente sabe que é só o começo, está passando muito rápido a hora e a gente quer ter um tempo para o sorteio também.
mas eu convido a todos para que seja um começo e de ficar mandando essas perguntas, de ficar trocando ideias, porque realmente é muito rico, né? Então, só para fechar, Rafa e Carol, se tem algum outro ponto muito importante que vocês acham essencial para as profissionais de Global Mobility saber sobre a identidade TCK ou sobre alguma coisa que a gente não tocou, né? Que vocês gostariam que eu tivesse perguntado, que eu não perguntei, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje e ver quem que vai ganhar o livro. Indicação bem-vinda, gente, porque vocês têm isso na pele, no dia a dia, e para a gente trabalhar aqui, ter o olhar de vocês para nos ajudar no dia a dia é super importante. Eu acho que o ponto muito importante é aceitar. Preparar primeiramente a cabeça dos pais para aceitar essa mudança que vai acontecer, que os filhos vão mudar, que os filhos vão... Às vezes eles vão chegar em casa e não vão estar com vontade de conversar. Às vezes eles não vão querer ir para a escola. Então, eu acho que é aceitar, é ensinar os pais a aceitarem as mudanças que vão acontecer. Bonito isso, porque é verdade. No último capítulo do livro tem umas passagenzinhas, e uma das pequenas passagens, que é realmente uma pincelada, é sobre as empresas que estão mandando as pessoas para fora, o que a empresa pode fazer, sabe? Então, quando você perguntou isso, eu sei que vocês não são empresas mandando as pessoas, mas eu fiquei pensando assim, o que eu poderia dizer? E eu acho que é olhar com empatia, porque às vezes não parece, quando a gente está no mesmo lugar, ou, por exemplo, como hoje, está frio em São Paulo, a gente está no escritório, é mais um dia de trabalho, é um dia difícil, e a pessoa está indo de mudança para Bali, e você pensa, mas o que eles estão reclamando? Eles estão indo para Bali, vai estar calor, vão mergulhar e tudo. É difícil. É muito, muito, muito difícil. Assim, a gente escolhe, não estou reclamando, eu escolheria essa vida de novo, mas é muito difícil, é um processo, são vários processos de luta, é um processo de perda e de ganho, como toda escolha. Então, a gente só pediria para vocês estarem olhando para essas pessoas com bastante empatia e com paciência, porque o que eles estão passando não é mole, não. Oh, maravilhoso, gente. Muito, muito profundo esses comentários. A aceitação, que parece tão simples, só que não é, né? E essa empatia de olhar. Se eu posso complementar também, umidade que, Rafa, para os TCKs, que é bem complexa a fase, e quando começa, você ainda não chegou, mas quando começa a entrar no mercado do trabalho. Por quê? Porque vocês têm um monte de habilidades incríveis, de resiliência, empatia, adaptabilidade, idiomas, mas às vezes é difícil para vocês traduzir isso por um possível emprego ou um possível próximo chefe, sabe? E isso já tem também nos estudos que a gente veja, porque para vocês é tão normal. Nossa, mas a minha vida inteira eu falei 3 idiomas, então porque, né? E essa também para dar uma dica para os profissionais, para os pais, de ter um heads up com essa idade de 18 até 20 e poucos anos, os primeiros, né? Depois da faculdade também, né? São momentos sensíveis de como que eu vou traduzir toda essa aprendizagem na prática no mercado do trabalho. Sem parecer snob. Exatamente. Van, eu deixo com você para fazer nosso encerramento. Vamos sim. Eu vou lançar aqui para vocês uma pesquisa, tá? Só para a gente ouvir um pouco de como foi o dia, como foi esse webinar, o que vocês acharam, é importante a opinião de vocês para que a gente possa sempre melhorar, né? Então essa é a nossa ideia. E eu acabei de conferir quem está aqui, então não saiam. Calma aí, gente. Eu vou fazer o sorteio do livro da Carol. Carol, mostra ali de novo para todo mundo ver o grande prêmio que está chegando. Eu vou mandar em português, né? Em português, sim. Vamos lá. Eu acabei de colocar o nome de todo mundo que está aqui, tá? Então, momento da gente ver juntos quem vai ser o grande ganhador. Vamos lá. E...
É o Felipe, que participou bastante aqui com a gente. Felipe, parabéns. Tá em BH, se eu não me engano, que ele até mandou aqui pra gente, né? O Felipe tava com calor em BH. Parabéns, Felipe. Vou pegar direitinho o endereço com você para te mandar o livro, tá? Todo esse carinho do Brasil Talks da Carol para você. Eu queria agradecer a esse painel, Adri, Carol, Rafa. Primeiro de tudo, obrigada pelo desafio, por quererem estar aqui, né, hoje, disponibilizar horário, agenda, faltar na escola. Gente, a Rafa faltou na escola. Mas tá tudo certo que o Sérgio e a Priscila estão aqui, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a família da Rafa e a Rafa fazendo a entrega da mudança deles, do último retorno, né, aqui para o Brasil. Então, eu já tenho um carinho super especial para vocês, e ver a Rafa comentando desse desafio torna ainda mais real o trabalho que a gente faz. Saber que, além de tudo que passa no nosso dia a dia, existem pessoas, né? Todo esse human touch que a gente tanto fala. Hoje, o depoimento de vocês três, toda a condução do painel mostra isso, o quanto é importante lembrarmos que somos pessoas cuidando de pessoas, né? E imagina tentar ter empatia com uma situação que não é todo mundo que vive. Eu não sou um TCK, então como será que eu consigo, a partir do que vocês trouxeram hoje nesse painel, atender ainda melhor os nossos clientes, amigos, famílias que estão passando por um momento às vezes muito parecido. Então é sempre muito bom ouvir os depoimentos, saber que os TCKs existem, né? A Rafa tá aí para mostrar que é de verdade, né, Rafa? E eu só tenho realmente que agradecer em nome do Brasil Talks, nosso comitê, de todo mundo que faz parte de tudo isso que está acontecendo, né? E trazer voz para vocês, TCKs, e para quem está aqui trazendo muito conhecimento, como a Carol e o livro dela, e a Adri, maravilhosa, não preciso nem dizer, super bem conduzido o painel. Então, muito obrigada. Fica aberto o meu convite para qualquer outro momento vocês estarem com a gente, tá? E a gente coloquei aqui na nossa pesquisa que a gente está pensando um pouco em como a gente vai voltar, se vamos ter ou não presencial. É importante ouvir também de vocês o que seria legal de a gente fazer daqui para frente, tá bom? Então, um super beijo, até a próxima, e obrigada por todo mundo que acompanhou aqui o nosso painel essa manhã. Gente, obrigada. Um beijo. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês.